Veja agora o que foi destaque no plenário do Senado em temas ligados à sustentabilidade. O senador Teomário Mota destacou a Operação Guarari-Coxi da Polícia Federal, que desarticulou uma cadeia de extração ilegal de minérios dentro da reserva indígena Yanomami. Quando o esquema se firmou em 2013, o envio de ouro chegou a 2 toneladas por ano. 2 toneladas por ano. Os acusados responderão por crime de sonegação fiscal, associação criminosa, extração de recursos naturais de forma ilegal, uso indiscriminado de mercúrio, usurpação de patrimônio da União, entre outros. Por causa das denúncias da extração ilegal de ouro, doenças e danos ambientais da reserva, o líder Davi Yanomami, que vive na região do rio Demini, foi ameaçado de morte em 2014. O senador Garibaldi Alves Filho comemorou a notícia dada pelo Ministério da Integração Nacional de que até o final deste ano as águas do São Francisco chegarão ao Rio Grande do Norte. Como as previsões de inverno são baixas, são assustadoras, de que nós tenhamos uma nova seca, estamos enfrentando a seca desde 2012. São, portanto, já 4 anos de seca. Então, faz-se necessário que essa obra da transposição chegue ao Nordeste no final, ao Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas promoveu um debate internacional sobre a produção de energias alternativas. Em pauta, a experiência de outros países na utilização de matrizes renováveis. O laboratório norte-americano realiza estudos sobre eficiência energética e análises do mercado de energia. David Mooney explicou que hoje as matrizes renováveis representam 15% de toda a capacidade de geração em seu país, com predomínio da energia hidrelétrica, mas com rápido crescimento da eólica e da solar nos últimos anos. Os parlamentares quiseram saber como lidar com as oscilações na geração eólica e solar, sem colocar em risco a segurança do sistema. Uma das características da fonte solar e da energia eólica é a intermitência. Isso faz com que essas fontes não sejam capazes de gerar sempre que demandadas. Diante disso, eu questiono: a intermitência das fontes solar e eólica é um limitador para o aumento da participação dessas fontes na matriz de energia elétrica norte-americana? O pesquisador norte-americano citou o exemplo dos painéis solares para geração doméstica. A energia produzida de dia é lançada na rede de distribuição e gera um crédito para ser utilizado na compra de energia de noite, quando o consumo doméstico é mais intenso. O segredo é fazer com que o preço de instalação das placas, somado aos créditos recebidos, não altere o gasto mensal dos consumidores com energia. Hoje aqui, com o Dr. David Mooney, a gente teve a oportunidade de ver essa questão da produção da energia doméstica como uma solução para encaminhar e dar muitos resultados para o país, sem estar ocupando áreas, porque nós já vamos ocupar áreas ocupadas, que é onde nós estamos residindo e que nós temos os telhados. O principal aspecto que foi destacado na apresentação do professor hoje foi a questão do custo. Eles estão realmente muito avançados no desenvolvimento de tecnologias próprias. Nós não temos tecnologia própria de fabricação dos painéis. Inclusive, isso foi também debatido entre alguns senadores nos seus questionamentos ao professor, da necessidade ainda de importação e, enfim, ele enfocou bastante a questão de ter havido nos Estados Unidos também subsídios tributários, na verdade créditos fiscais e uma política de financiamento bastante ostensiva. Isso gerou um aumento significativo da produção, do percentual de energia solar na matriz energética americana. E eu acho que um outro ponto importantíssimo também é justamente o investimento em pesquisa e tecnologia, inovação.
Em 2012, um incêndio destruiu a estação científica Comandante Ferraz, na Antártida. Mas a referência para pesquisadores brasileiros no Polo Sul vai ganhar uma nova sede. Veja as imagens de como será a base do país no continente gelado. A conclusão da nova base está prevista para 2018. Ela terá capacidade para 64 pessoas em uma área de 4.500 metros quadrados. Nos últimos 30 anos, o Programa Antártico Brasileiro realizou uma média anual de 20 projetos de pesquisa, em diversas áreas, entre elas a oceanografia, biologia e a glaciologia. O programa foi criado em 1982 por um grupo de pesquisadores com o objetivo de desenvolver um programa científico que incluísse o Brasil entre os países do Tratado da Antártica. As obras de reconstrução da estação Comandante Ferraz começaram em dezembro de 2015, após uma empresa chinesa vencer a licitação. A cidade de São Paulo recebe de 10 a 12 de maio a 5ª edição da Enersolar Mais Brasil, a Feira Internacional de Tecnologias para Energia Solar. Para mais informações, acesse enersolarbrasil.com.br. Para quem quer aprimorar os conhecimentos na área ambiental, a Unesp abre o edital do mestrado profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos. As inscrições vão do dia 25 de abril a 22 de maio. Todos os anos, no mês de março, Brasília tem um encontro marcado com um projeto que está mudando a história do Lago Paranoá. Iniciado por um grupo de amigos que se reuniu nas redes sociais, o Ocupe o Lago é hoje uma ferramenta de cidadania, consciência ambiental e promoção de atividades esportivas. Veja como foi a nossa conversa com um dos coordenadores do projeto, Marcelo Ottoni. Quando foi essa virada? Desde o tratamento do esgoto, ponto turístico, né, nacional. Eu comecei a ter a minha relação com o lago na adolescência fazendo triatlon. A gente treinava na piscina e o treino, as competições aconteciam no Lago Paranoá. Depois do triatlon, comecei a utilizar o lago como local de treino para quando eu ia fazer o meu surf no litoral. Então é muito interessante que aqui a gente vê muito surfista, remando na água, aí o cara pergunta cadê a onda? Mas é uma preparação para quando a gente chega no litoral poder fazer um surf de melhor qualidade. Participei muito de ações de caiaque, stand-up e agora a minha paixão, enfim, a minha rotina semanal no lago é com a canoa havaiana. E como surgiu o projeto Ocupe o Lago, Conta um pouco dessa história pra gente. Foi uma época interessante, na verdade ruim até para o Lago Paranoá. Final de 2013 houveram 2 vazamentos de óleo no lago e acendeu o debate, Peraí, será que a gente está dando a devida atenção para esse nosso patrimônio? E foi muito interessante que na mesma época estavam acontecendo os rolezinhos e um dos rolezinhos fechou um shopping no final de semana. E aí eu pensando, eu falei, gente, se a galera que participa do rolezinho está reivindicando espaço público, nós que usamos o lago sabemos que existem muitos espaços públicos de qualidade e a nossa ideia com o Ocupe o Lago foi exatamente essa. Utilizando como mote o Dia Mundial da Água, data estabelecida pela ONU para chamar a atenção dos países, da sociedade como um todo, sobre a importância da água, a nossa ideia foi justamente fazer esse movimento chamado Ocupe o Lago, ou seja, vamos ocupar o lago de forma consciente, preservando o meio ambiente e tendo como pano de fundo o Dia Mundial da Água. A gente tem um tripé de ação, que é focado na sensibilização ambiental, que tem a coleta de resíduos como uma das ferramentas, a prática esportiva segura e o entretenimento consciente.
E aí, uma das ações que a gente desenvolve de coleta é a coleta subaquática, com apoio de grupos de mergulho, né? É importante registrar que tudo isso que a gente não faz sozinho, a gente faz juntando a iniciativa privada, a sociedade civil, o governo. E nessas ações a gente conseguiu retirar mais de 40 toneladas de resíduos do fundo do lago. Quer dizer, vamos explicar então que o Ocupe o Lago, ele não é simplesmente uma ação ambiental, é uma ação de cidadania, não é? Exatamente. A nossa proposta principal, se pudesse ser resumida, é realmente fazer com que as pessoas tomem para si a responsabilidade de cuidar da sua cidade, de cuidar daquilo que proporciona qualidade de vida para elas mesmas, né? Não terceirizar essa responsabilidade para o governo e nem para as empresas. Nós temos que agir de forma colaborativa. Brasília se preparando para receber o Fórum Mundial das Águas em 2018, que é o principal evento sobre água no mundo, e mais ainda a CAESB se preparando para abastecer 1/5 da população de Brasília com a água do Lago Paranoá. Então, isso reforça a necessidade da gente cuidar desse nosso patrimônio, e mais ainda, a gente está falando do Lago Paranoá, que é a representação de água na capital do país, que detém 13% da água doce do planeta. E que está no Cerrado, que é o berço das águas do Brasil. Cidadão comum que utilize o lago queira participar do projeto Ocupe o Lago, né? Dá o endereço aí. Beleza, ocupeolago.org, facebook.com/ocupeolago, Instagram Ocupe o Lago, a gente também está no YouTube, no Gmail. Rede social para a gente é uma ferramenta de trabalho, né? O movimento ele surgiu pela rede social e hoje a gente pode dizer que 632 mil pessoas, inclusive no exterior, já foram impactadas por essa ferramenta que, se bem utilizada, ela causa assim, transformações positivas na sociedade. O que você espera, vamos dizer assim, para o próximo ano em relação ao projeto? E o futuro, né? A gente está se preparando para ser referência em relação a assuntos do Lago Paranoá no Fórum Mundial da Água, que vai acontecer em 2018. E lembrar que quando a gente fala de Lago Paranoá, a gente está falando de água e não podemos falar de água se não falarmos de floresta, de cerrado. Então a nossa preocupação, ou pelo menos o nosso trabalho, ele está focado também na manutenção de áreas verdes, na recuperação de áreas degradadas e no cuidado da cidade como um todo.